Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Essa semana é uma semana especial das lives Mulheres Fênix, né? Teremos uma semana de lives com as mulheres Fênix que participaram da mentoria aqui comigo. Elas vão estar trazendo muito conhecimento, muita inspiração, falar um pouquinho do processo de transformação que elas viveram durante esse processo de mentoria. E a nossa convidada especial, a nossa mulher Fênix de convidada de hoje, a Fernanda Silva, já está aqui. Vamos dar um tempinho, Fer, enquanto o Instagram vai chamando todo mundo. Clica, Fer, aí no aviãozinho. Pessoal que já entrou na live, clica no aviãozinho aí do lado, que está embaixo. Chama todo mundo enquanto o Instagram também está avisando sobre a live. Chama todo mundo, o máximo de pessoas aí que vocês acham que esse conteúdo possa ser útil, possa ajudar, possa contribuir. Pessoas que estão querendo entrar nessa fase, nesse processo de transformação, que estão em busca, né, da sua melhor versão, de despertar a mulher Fênix. Então cliquem aí, chama todo mundo. Oi, Cacá, seja bem-vinda, nossa mulher Fênix. Oi, Mari, nossa social media querida, melhor social media aí, que me deu uma aula esses dias aí de Instagram, redes sociais. Gente, quem precisar de social media, quiser aprender um pouquinho sobre Instagram, redes sociais, pode falar com a Mari aí, que ela é incrível. Um beijo, Maris, muitas saudades. Oi, Ideia, Via Lopes aí, participando com a gente, outra mulher Fênix que vai estar amanhã, Andréia vai estar amanhã. Então eu vou passar para vocês qual que vai ser a sequência das lives que nós vamos ter essa semana. Então, nós começamos hoje com a mulher Fênix Fernanda Silva. A gente vai falar sobre o poder da ação, 7 passos que vai dar essa virada de chave na sua cabeça, nesse processo de transformação que vai despertar essa mulher Fênix que está adormecida. É isso que a gente vai estar falando hoje. E a Fernanda vai estar compartilhando um pouquinho da experiência dela em cima desses 7 passos que fizeram essa virada de chave na vida dela. Oi, Elaine, boa noite, mulher Fênix. Amanhã, segunda-feira, nós temos a live com a Andréia Assunção. Ela vai falar sobre o milagre do amanhã. O milagre da manhã, gente, é poderoso. Ele é um divisor de águas. Acho que pelo menos na minha vida, a Andréia vai estar contando um pouquinho da experiência dela com o milagre da manhã. Também é um dos recursos que a gente adota nesse processo de transformação aí da mentoria. Como vencer o medo, no dia 29/9, como vencer o medo com a mulher Fênix Renata Ferraz, aí, super espiritualizada, uma pessoa incrível. Ela vai falar como ela venceu o medo de ousar, fazer coisas novas que ela sempre teve vontade e acabava não conseguindo. Então ela vai dar várias dicas de experiências que ela passou durante esse processo e que ajudou a vencer esses medos, né? Medo de se expor nas redes sociais, medo do que as pessoas vão falar. Então vai ser muito legal essa live, como vencer o medo. No dia 30/9, nós temos a live sobre a importância da educação financeira, com a mulher Fênix Elaine Belotti. Ela vai estar contando o impacto da educação financeira na vida dela, quais os resultados que ela alcançou depois que ela passou por esse processo de mentoria, esse processo de educação financeira. No dia 1/10, a nossa live de Mulheres Fênix será com a jornalista Luciene Gazeta. Vai falar do poder da comunicação, o quanto isso impacta em tudo na nossa vida, né? O quanto a comunicação é importante para esse processo, esse despertar, essa transformação que nós estamos buscando. No dia 2/10, nós teremos a mulher Fênix Camila Alves. Ela vai estar falando sobre mindset de crescimento. Quando você muda o seu mindset, você vai ver que tudo na sua vida se transforma, né? A sua forma de pensar, os seus negócios, a sua vida financeira, tudo por conta dessa virada de chave que é o mindset de crescimento. E no dia 3/10, para fechar aí a nossa semana de lives das Mulheres Fênix com chave de ouro, nós vamos ter a Marta Souza. Ela vai estar falando sobre a energia do dinheiro, o lado comportamental, né?
as crenças, os sentimentos, o quanto isso impacta na nossa vida. Então, olha, nós vamos ter uma semana incrível de lives com essas mulheres fênix que vão estar falando um pouquinho das experiências delas. Obrigada, Denise Ferreira, pela presença. Elô, meu amigo querido, um beijo. Meu esposo lindo aí, Ney, obrigado pela presença. Bom, antes de eu chamar a mulher fênix, a Fernanda Silva, eu queria que vocês clicassem no aviãozinho aí, que tá aí do lado, e chamasse todo mundo que tá buscando esse processo de transformação, que tá querendo despertar essa mulher fênix que está aí adormecida. Sabe, aquela pessoa que já não aguenta mais aquela vida mediana, vai chegando no finalzinho de domingo, já vai dando aquela gelinho no estômago, aquele desânimo de pensar na segunda-feira, aquele trabalho que você já não aguenta mais, ou aquele chefe que você já não aguenta mais, vai dando aquela tristeza, né? Ou então algum problema com a família, uma situação com a família que não tá legal para você, que você não está feliz, ou o seu corpo, a sua saúde. Então, se você está buscando esse processo de transformação, com certeza você vai encontrar muitas dicas e muitas experiências. A gente vai estar compartilhando várias experiências dessa virada de chave, desse despertar da mulher fênix aí. Tá ok? Bom, eu vou chamar então aqui a Fernanda, nossa convidada especial, para... Vamos lá, aguardando a Fernanda entrar aqui com a gente. Oi, Fê! Boa noite! Oi. Seja muito bem-vinda! Que alegria ter você aqui com a gente, para a gente estar compartilhando um pouquinho desse seu processo de transformação. Nossa mulher fênix incrível! Como você está? Eu tô bem, só não tô conseguindo me ver, tá tudo escuro aqui para mim. Não está conseguindo te ver, pessoal? Faz um joinha aí se vocês estão conseguindo ver a Fernanda. Ou se é só ela que não está conseguindo vê-la? Minha tela tá toda escura. Mas nem eu você está conseguindo ver ou só você que não está aparecendo? Só eu que não estou aparecendo. Vamos ver, pessoal. Faz um joinha aí pra gente saber se está aparecendo. A Elaine está vendo. Acho que só não está aparecendo para você, Fê. Quer tentar sair e entrar de novo? Vou tentar, vou sair, peraí. Pode sair e entra de novo aí. Vou chamar você de novo. Gente, a internet é sempre uma caixinha de surpresas. Vamos lá, porque é legal que ela consiga ver também, né? Oi, Martinha, linda! Que saudades, minha amiga querida! Vamos lá, deixa eu chamar a Fernanda aqui de novo, para ver se agora ela consegue vê-la. Tá entrando. E aí, Fê, e agora? Não, mas a hora que eu saí, apareceu eu falando, que louco. Será que eu cliquei no certo? Beijo do Uber, a Marta tá mandando beijo do Uber para nós, a nossa amiga eterna viajante. Mulher Fênix também vai estar aí fazendo uma live incrível no dia 3/10 sobre a energia do dinheiro. Não percam, vai ser incrível essa live da Marta. Tá parecendo normal, a Elaine tá falando aqui, Fê. Você quer continuar? Vamos seguir dessa forma? Vamos assim mesmo. Tá me pegando certinho assim. Você tá linda, Fê. Eu tô falando aqui pra você. Você tá linda. Ah, então tá bom. Então dá pra continuar sem eu me ver. Bom, Fê, deixa eu só falar um pouquinho para o pessoal o que é, né, esse movimento das mulheres fênix, antes da gente começar falando, né, dessa sua virada de chave, desses 7 passos aí que vão despertar a mulher fênix no pessoal. Queria falar um pouquinho o que é esse movimento Mulheres Fênix. Várias pessoas têm visto aí a divulgação das lives e estão me perguntando. Na verdade, esse movimento Mulheres Fênix nasceu da mentoria, né, Pamela Siqueira, com o propósito de reunir mulheres extraordinárias que buscam uma vida próspera e abundante em todos os aspectos da sua vida, né? Então, a gente fala desde o pilar das finanças até o pilar espiritual, mental, saúde, né? Então,
a gente aborda, a gente busca essa prosperidade, essa abundância em todos esses aspectos de nossa vida. E essas lives, elas fazem parte desse movimento Mulheres Fênix, cujo objetivo que nós temos com essas lives é despertar outras mulheres fênix que estão aí muitas vezes adormecidas, assim como muitas já estiveram também e tiveram essa virada de chave, tiveram esse despertar, compartilhando os seus conhecimentos, os talentos que essas mulheres fênix têm, histórias reais de inspiração que fizeram essa transformação em suas vidas. E a gente também tem um grupo de mastermind Mulheres Fênix. Pamela, o que é grupo de mastermind? O que é mastermind? Mastermind seria mente mestra, né? É um grupo de pessoas que se reúnem onde elas formam uma terceira mente, né? Que vem a somar, que vem a impactar todas as outras. É como se fosse um grupo de diretoria de uma empresa, onde tem vários executivos que se reúnem, né? Para aprimorar as práticas, para melhorar a performance da empresa, para pensar no futuro da empresa, os resultados. Então, essa é a proposta de um grupo de mastermind. E aqui o nosso objetivo é a evolução contínua, a busca contínua da prosperidade, da abundância, né? De viver o extraordinário. Então, a gente tem esse grupo de mastermind das Mulheres Fênix. E como que eu faço, Pamela, para participar desse grupo de mastermind das Mulheres Fênix? Para a pessoa participar desse grupo de mastermind, né, que nós temos das Mulheres Fênix, ela tem que passar por um processo de mentoria, assim como essas meninas que estão hoje passaram, né, para que ela tenha esse despertar, para que ela já venha fazer parte desse grupo já nessa energia, com esse propósito, com essa mentalidade, com esse tipo de mindset de crescimento. Então, basicamente, a pessoa passa pelo processo de mentoria e depois ela tem essa continuidade, né, para que isso não apague, porque é uma chama que a gente tem que estar sempre ali acendendo. Então, a proposta desse movimento das Mulheres Fênix, desse grupo de mastermind, é manter aquela chama acesa do crescimento, da evolução, da prosperidade, da abundância. E é muito interessante, porque ali uma dá força para a outra, uma apoia a outra, uma traz coisa nova, cada uma com a sua especialidade, com o seu talento. E a gente acaba formando um grupo assim incrível, que tem trazido muitos resultados para todos que fazem parte ali. É como se fosse uma família mesmo, né? Então é muito legal. Então esse é o Movimento Mulheres Fênix, esse é o nosso grupo, e a gente espera que vocês venham fazer parte aí também de todo esse movimento aí, dessa busca pela prosperidade, vida extraordinária e abundância. Bom, Fê, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, falasse quem você é, o que você faz. Certo, vamos lá. Sou Fernanda Silva, certo? Sou profissional de educação física, trabalho com natação e hidroginástica, mas atualmente também trabalho como personal, tanto aquático como terrestre. Então, eu estou começando aí a empreender nessa parte de personal, faz pouco tempo. Eu me formei em 2018, fez 2 anos agora, mas eu já trabalho na área desde 2014, que foi onde eu conheci você, né? Mas isso aí mais pra frente a gente vai falar. Guarda para daqui a pouco. Não vamos entregar todo o ouro de uma vez só. Não, então... E a parte de personal terrestre, né? Que seria esse personal terrestre? Eu trabalho com musculação, treinamento funcional focado no emagrecimento. E tô aí firme e forte. Foi uma coisa que eu descobri durante a pandemia, essa parte que eu tinha, né? Para essa parte de personal do terrestre, que até então só tinha trabalhado na parte aquática. Apesar da faculdade a gente aprender tudo um pouquinho, mas eu não tinha me especializado. Mas gostei. Durante a pandemia eu comecei nessa parte, gostei e tô aí firme e forte, estudando cada vez mais. Que legal, Fê, que legal. Bom, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho de quais são esses passos, né? Esses 7 passos que fizeram a virada de chave dessas mulheres fênix, né? E a Fernanda está aqui para contar também um pouquinho das suas experiências e os resultados que ela teve, que são basicamente os passos que a gente trabalha também na mentoria Fênix, né? Como eu costumo dizer, o foco da mentoria Fênix não é apenas a educação financeira, né? Porque o dinheiro, na verdade, ele é o de menos nesse processo da educação financeira.
tudo está muito relacionado com o lado comportamental. Eu conheço, assim, pessoas que mexem com investimento, que acabam trabalhando em corretoras de investimento e que muitas vezes elas não têm dinheiro nem para investir. Por quê? Elas são especialistas em investimentos. Você pode pensar, como que uma pessoa especialista em investimento não consegue multiplicar o seu dinheiro? Porque muitas vezes a limitação está na mente da pessoa, na programação mental que ela tem. Então é muito interessante, porque quando eu trabalho nessa mentoria, esse lado da educação financeira, eu acabo entrando muito nessa parte das crenças, dos bloqueios, das limitações que a pessoa tem. E isso acaba refletindo de forma geral, não só na questão financeira, mas na carreira, acaba refletindo nela como pessoa, como esposa, e ela acaba não só passando por esse processo de transformação, mas acaba transformando todos e tudo à sua volta. Então, por isso que o meu trabalho é muito focado nessa parte comportamental, na parte da programação mental, porque a gente é comprovado, né? Tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo que eu vivi, tudo que eu pesquisei, eu coloco na prática na minha vida. Então, são coisas que eu já vivi e que eu sei que deu resultado, né? Tenho aplicado isso nas minhas mentorias e tenho visto, assim, resultados extraordinários. Tá aí as mulheres fênix, né? Prova disso. Então, são coisas que a gente já vivencia na prática, que a gente já vê o resultado, né? A gente foge um pouco da teoria dos livros. Lógico que os livros, os estudos são fundamentais, mas aqui a gente acabou desenvolvendo uma fórmula, né? Onde a gente já vai direto para o resultado, que é justamente focado nessa parte comportamental. E eu vou falar, então, desses 7 pontos que tem relação a essa virada de chave dessas mulheres fênix. Vamos lá? Então, o primeiro ponto, pega um lápis, um caderno, aí uma caneta para você anotar, que esses são os 7 pontos de virada que vai despertar a mulher fênix aí, quem está querendo passar por esse processo de transformação, está cansado daquela vida mediana, está cansado, chega no domingo, já começa a ficar com aquela tristeza, aquela agonia, né? Porque amanhã é segunda-feira e muitas vezes vai para aquele trabalho que a pessoa já não gosta mais, tem que aguentar aquele chefe que ela não gosta, ou então tá com aqueles problemas familiares por conta de essa correria, essa vida louca, não se sente uma boa mãe ou uma boa esposa, porque acaba não dando conta de tudo. Então, você que quer passar por esse processo de mudança, lápis e papel na mão, anote essas dicas, que essas dicas é o ponto de virada dessas mulheres fênix. Então, o primeiro ponto, gente, qual que é? Acorde, é o despertar, né? Não tem mudança se você não passar por esse despertar, se você não tiver esse insight, esse start aí, se você não tiver com essa insatisfação com a situação que você está hoje. A promessa de Deus para a nossa vida é muito clara, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Qualquer coisa que você esteja vivendo diferente disso é uma disfunção. E essa disfunção precisa ser tratada. Por isso eu convido vocês agora a despertar, a acordar para essa vida abundante. Infelizmente, a gente vê aí hoje, né, uma situação de escassez, uma mediocridade, uma pobreza, e a gente acha que isso é o normal, né? E a vida próspera, a vida abundante é o fora da curva, enquanto, na verdade, a vida próspera e a vida abundante é o normal, né? Lógico que existe muita pobreza, existe muita escassez, existe, mas isso não é uma coisa natural, né? Isso pode ser comum, a gente vê muito disso, mas isso não é o natural, né? A prosperidade e a abundância é o natural, é a promessa de Deus na nossa vida. Então, o primeiro ponto é eu me rebelar com essa situação, né? E querer passar por esse processo de transformação. E aí eu queria que a Fernanda contasse um pouquinho para nós como que ela teve esse despertar, né? Como que ela passou por esse processo de acordar para essa mudança, acordar para uma vida nova. Fê, conta um pouquinho pra gente, como que aconteceu esse seu despertar? Certo, primeiro eu vou começar falando, né, como que eu te conheci, rapidinho aí. Eu conheci lá mais ou menos em 2014, 2015, através das aulas de natação, né, que a Valentina ia. Foi lá Valentina que a gente se conheceu. Ia nas aulas de bebê, junto com a tia Cacá, que tá aqui também, depois de um tempo. Daí a gente se conheceu Beijo, lá, tia daí depois... Cacá, sua linda! Daí depois a gente não teve mais o contato, né?
Depois de um tempo, mais ou menos 3 anos nessa escola, eu saí. Daí a gente não teve mais contato. Daí agora, durante a pandemia, a Camila, né, que é a tia Cacá, ela fez uma live onde a Pamela era convidada. Daí eu comecei a assistir, me interessei pelo assunto, que na verdade eu já tinha interesse nessa parte de inteligência emocional, que é uma área que eu acho muito interessante, a parte de neurociência também, que eu leio um pouco, não sou expert, mas eu leio um pouco sobre isso, gosto, me interesso bastante. E foi como eu comentei com a Pan, né? Que eu tinha vontade de fazer o curso para coach, só que o valor é meio salgadinho, assim, é um pouco alto. Então, durante todo esse tempo que eu estava estudando ainda, né, fazia estágio, não tinha de onde tirar esse dinheiro, não tinha como. Podia torcer, virar de ponta cabeça que não tinha de onde tirar. Porque é meio salgadinho o valor, mas ainda não desisti, não. Então, daí eu comecei a ter contato com a Pamela depois da live da Cá. Daí ela pegou, tava, né, tava com o grupo de mentoria. Eu entrei no grupo já, acho que depois de 2 semanas que o grupo já estava montado. E daí começou, né? Começou bastante conteúdo, foi aí que eu comecei a despertar. Um deles, que é o que a gente leu no começo da mentoria, que é o livro do Paulo Vieira, que é O Poder da Ação, que é o tema até da live de hoje, onde ele fala, né, para você despertar. E foi assim. E tem uma passagem que eu marquei aqui dele, que qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Foi o que a Pamela falou. Então, a gente vivia na escassez, né? Não só na questão financeira, que acho que, ainda mais quando você é casado, ou a parte financeira, ela pesa muito. Por que muitos casamentos acabam? Boa parte por conta disso, por causa da situação financeira que a gente acaba não conseguindo controlar, né? Então, me ajudou bastante, principalmente na financeira, e a partir daí foi melhorando as outras áreas também. Acho que é isso. Legal, legal. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu já trabalhava fazia esse trabalho de mentoria, mas eu trabalhava muito individual, né? E daí, depois que veio essa pandemia e eu vi essa situação financeira das pessoas se agravando, aquilo ardeu no meu coração. Eu falei, não, eu acho que eu não posso mais ir a conta-gotas individual. Eu vou começar a mentoria em grupo. E daí foi onde eu comecei essa mentoria em grupo, que a Fernanda fez parte aí dessa primeira turma da mentoria em grupo. Né? Por quê? Justamente por isso, porque eu sou uma defensora número 1 da família. Eu acho que a família vem em primeiro lugar, né? Primeiro Deus, depois a família. E eu vejo o quanto os problemas financeiros acabam destruindo as famílias, destruindo casamentos, deixando muitas vezes seus filhos muitos pais sacrificarem os momentos com os filhos por conta desse desequilíbrio financeiro. Então, depois dessa pandemia, isso veio muito forte no meu coração e daí eu abri, né, essa mentoria em grupo, justamente para a gente ter um impacto muito maior, atingir mais pessoas, e a Fernanda realmente foi quem participou e teve uma evolução assim incrível, um despertar incrível que ela vai estar contando aí para vocês mais no decorrer dessa live. Um ensinamento, Pã, que a gente aprendeu, até mesmo com essa parte né, do livro, que você tem que saber diferenciar o que é normal do que é comum, certo? Muitas vezes a gente pensa que tipo, por exemplo, fechar no vermelho todo mês, é uma coisa normal. Não, não é normal. Não é normal isso. O normal é você ter uma vida abundante em qualquer área da sua vida. Tanto na financeira, pessoal, sentimental, qualquer área. Você tem que ter abundância. O normal é isso, você ser abundante. Pode ser que até seja comum. É comum eu fechar no vermelho, porém não é normal. E você não pode aceitar isso para sua vida. Então, na parte da neurociência, ele fala que o cérebro, ele aceita o que mais se repete. Então, a partir do momento que você torna tudo aquilo que é negativo para a sua vida, você torna isso como normal, o seu cérebro entende que realmente isso é normal, mas não é. Pode ser comum, porém não normal. Perfeito, Fê. Essas mulheres fênix, gente, esse movimento Mulher Fênix, esse grupo de mastermind, gente, vocês não têm noção. É sabe aquele grupo que você quer entrar toda hora, você quer compartilhar, e é um conteúdo em cima do outro, de evolução, do lado espiritual, do lado de performance. É um grupo, assim, muito especial, esse grupo das Mulheres Fênix, esse grupo de Mastermind.
Bom, quero agradecer aqui a tia Cacá, que entrou agora, a Cris Gomes, a Késia Cooper, obrigado, gente, aí pela presença, a Isa Rossi, a Ana Reis, o Elvis Adriano, Delfino Neto, meu companheiro trader, fizemos uma live essa semana na Jornada do Empreendedor. Pessoal, chama todo mundo que essa live está só começando e vai ser incrível. Aquela pessoa que você sabe que quer participar, fazer essa virada de chave aí, despertar essa mulher fênix. A gente vai estar dando os passos aqui, como a Fernanda falou, a gente está seguindo o livro Poder da Ação, que é um livro que eu uso muito nas minhas mentorias, porque eu vejo muito resultado, e é justamente esses 7 passos do livro Poder da Ação que a gente vai estar abordando aqui com vocês hoje. E a gente vai estar mostrando o impacto desses tópicos, o impacto desses passos na prática, através aí dos depoimentos da Fernanda. Bom, o segundo ponto, quem está com lápis e papel na mão, então o primeiro é o despertar, né, como nós acabamos de falar, o segundo ponto é o haja, agir, não basta só querer, gente, essa coisa que querer é poder, não, você tem que ter ação, é a ação que vai transformar tudo, é a ação que vai fazer com que as coisas mudem, né, e que você consiga alcançar os seus sonhos, o que você deseja para a sua vida, essa vida abundante. E o que impede a gente de agir muitas vezes? As famosas historinhas. Por exemplo, principalmente eu ouço muito nas minhas mentorias, investir não é para mim, investir é coisa de rico. Porque eu trabalho e não sobra dinheiro no final do mês, né? Então, essas historinhas, quais são as historinhas que você está contando para você mesmo, para você não correr atrás dos seus sonhos, para você não ter esse processo de mudança? Quais são essas historinhas? Eu não tenho tempo. O que eu mais ouço, mas precisa fazer um controle financeiro. Mas eu não tenho tempo de fazer um controle financeiro. O tempo é você quem faz. Se aquilo for prioridade para você, com certeza você vai arrumar um tempo. As pessoas falam, mas eu gostaria que meu tempo tivesse 48 horas. O problema não está no tempo, o problema está na sua má administração, está na sua falta de foco, está na sua falta de prioridade, falta de clareza do que você quer para a sua vida, falta de clareza de quais são os seus sonhos. Muitas vezes eu pergunto na mentoria, qual é o seu sonho? Tem gente que não sabe responder, ela não sabe nem qual que é o sonho dela. Né? Então, a ação, como que eu vou ter ação se eu não tenho clareza do que eu quero? Então, mais do que querer, né? A gente tem que ter ação. E quais são as historinhas que vocês estão contando para vocês? Eu vou pedir que a Fernanda conte um pouquinho, né? Das historinhas que ela costumava contar para ela, que impediam ela de agir, de alcançar os sonhos dela, né? De buscar essa vida extraordinária e essa vida abundante, que é a promessa de Deus para a nossa vida. Não é a Pamela que está falando isso, não é a Fernanda que está falando isso é promessa de Deus, né? Então, não tem verdade maior do que essa. Fê, conta pra gente quais as historinhas que você costumava contar para você e que impedia você de tomar essa ação, de tomar essa atitude e alcançar os seus sonhos e as suas metas. Certo, vamos lá. Como o meu foco maior foi durante, né, a mentoria, foi na parte financeira mesmo, eu tinha algumas crenças limitantes, que era o quê? Investir é para rico. São historinhas que a gente acaba contando para nós mesmos, né? Que acaba te impedindo. A partir do momento que você falou, seu cérebro gravou. Então, é isso que você quer, é isso que você vai ter. Então, investir é só para rico. Como fazer sobrar dinheiro ganhando pouco? Tipo, como que eu vou tirar um dinheiro para investir se eu ganho pouco? Não tem como. Isso é algumas das historinhas que eu contava e realmente não conseguia, só fechava no vermelho. Só fechava no vermelho. Então, e daí eu comecei, a partir disso, praticar 6 leis, né, da autorresponsabilidade, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. É o que melhorou essa parte das histórias, onde a partir do momento que eu entendi que eu tinha que parar de contar essas histórias para mim mesma, tudo mudou. Tudo mudou mesmo. E eu vou te falar, tem outras historinhas que a gente costuma contar também, né? O problema de eu não ter dinheiro é o governo. O problema é a pandemia. O problema é minha esposa que gasta demais. O problema é meu salário, que é muito pouco. E eu vou falar para você que nenhum desses motivos são os motivos pela sua falta de dinheiro ou pela sua desorganização financeira. O único motivo
é você mesmo. Né? Então, se você não está tendo sucesso financeiro, se a sua vida financeira está desorganizada, se você não está alcançando os seus sonhos, o único responsável por isso é você. Não é seus pais que te criaram daquele jeito, não é o seu chefe que não é legal, é você. E a boa notícia é que, assim como você é o grande responsável por tudo isso, você também é capaz de mudar isso, quando você toma consciência disso. Então, o mais importante é você tomar consciência de que tudo, os resultados que você tem hoje na sua vida, o único responsável por eles é você mesmo. Né? Então, quando você toma consciência disso, aí você começa a transformar e escrever a sua história do jeito que você gostaria que fosse. E não mais ser vítima do seu destino, né? E aí eu vou entrar justamente nesse tópico, que é a autorresponsabilidade. Quando você passa a ser o autor da sua história, né? Quando você percebe que você é responsável por tudo isso. E daí eu quero que a Fernanda compartilhe com a gente quais são as 6 leis da autorresponsabilidade. Gente, essas 6 leis da autorresponsabilidade, quem está com papel e caneta na mão, não deixem de anotar. Elas são libertadoras. A partir do momento que você começa a praticá-las diariamente, você começa a ver a transformação em tudo e em todos ao seu redor, né? A começar por você, porque a mudança que muitas vezes a gente quer ver no outro, tem que começar por nós. Quando a gente muda o outro, né? E muitas vezes a gente só fica esperando que o outro mude, né? Ah, porque minha vida não dá certo por causa da inveja. Ah, porque na minha vida não dá certo por causa do diabo, né? Coitado do diabo, porque ele não tem nem metade da parcela de culpa das coisas que a gente causa para nós mesmos. Então, quais seriam, Fê, compartilha com a gente, quais seriam essas 6 leis da autorresponsabilidade que fez com que você transformasse aí a sua vida? Certo. No livro, tem uma parte do livro, que é essa parte da autorresponsabilidade, onde ele tem um termo de compromisso, onde você assina um compromisso com você mesmo, que você vai praticar essas 6 leis da autorresponsabilidade. Eu tornei ela como um mantra, porque o seu cérebro, ele entende. Tudo que você faz durante 21 dias, isso se torna um hábito. Então, eu tenho aqui coladinho na minha frente, na minha parede, onde todo dia, durante meu milagre da manhã, que amanhã a Deia vai falar sobre ele, eu pratico ele, eu falo todos os dias. E não basta só falar, você tem que praticar, você tem que realmente agir. Então, eu vou estar falando, se vocês quiserem anotar aí, eu vou falar meio devagar, tá? O primeiro é não criticar as pessoas. O segundo, não reclamar das circunstâncias. Terceiro, não buscar culpados. Quarto, não se fazer de vítima. 5, não justificar meus erros. Isso é muito importante. E não julgar as pessoas também. Então, nessa próprio termo, você assinou e depois você coloca o que você vai colher com os resultados que você vai colher com isso que você está praticando. Lembrando que não basta só você ler, você tem que praticar isso, colocar em prática, por isso o poder da ação. E ele coloca também que tudo muda a partir do momento que você muda. E eu estou sentindo isso na prática. Como eu costumo falar, né? Tudo isso que eu passo na minha mentoria são coisas que eu estudei, mas que eu coloquei em prática na minha vida e eu vi as transformações e o resultado. E essas 6 leis da autorresponsabilidade, eu tinha muita mania na minha vida, né? Antes de conhecer tudo isso, culpar os meus pais pela minha situação, culpar o meu chefe, culpar tudo na minha vida. Eu achava o governo, a política, e a partir do momento que eu passei a entender que eu era responsável por tudo e a praticar, eu também fiz isso. E eu todo dia pela manhã eu repito essas 6 leis, né, tão impactante que ela é, todo dia eu repito essas 6 leis para que elas possam realmente fixar na minha cabeça e você vê, é impressionante o processo de transformação. E aí a Fernanda falou, né, quais são essas 6 leis e eu queria falar os antídotos. Então, por exemplo, número 1 que ela falou, não criticar. Então, ao invés de você criticar, como que você muda isso? Ao invés de você criticar, quando você for criticar alguém, cale-se. Né? Se você tiver aquela vontade de criticar alguém, se cale. Se você for reclamar, ao invés de você reclamar, dê sugestão. Né? Então, como que eu mudo isso? Então, toda vez que eu pensar em reclamar, eu vou lembrar que aquilo não vai adiantar nada e eu vou dar uma sugestão. Vou pensar numa sugestão.
toda vez que eu for buscar algum culpado para alguma situação, que eu busque a solução e não mais o culpado daquela situação. Toda vez que eu fosse fazer de vítima, que eu faça-se de vencedor. Como tem pessoas que gostam de se fazer de vítima. Gente, como gostam de ser visto como um coitadinho, como gostam que as pessoas tenham dó, até mesmo profissionalmente. Eu já vi muito caso de pessoas que, eu quero que tenham dó para comprar o meu produto. Você não tem que querer que as pessoas comprem seu produto por dó. Porque se você não reconhecer o valor do seu trabalho, a nobreza do seu trabalho, como que você vai atrair uma situação financeira próspera e abundante se você não reconhecer o quanto o seu produto, seu serviço transforma a vida do outro? Como que eu vou atrair esse sucesso profissional, esse sucesso financeiro? Então, acaba, gente, com o vitimismo. Vitimismo é um dos maiores problemas que impedem as pessoas de terem uma vida próspera e abundante. Então, se for para você se fazer de vítima, lembre-se sempre, faça-se de vencedor. As pessoas gostam de estar ao lado de pessoas vencedoras. As pessoas gostam de fazer negócios com pessoas vencedoras. Não queiram que as pessoas tenham dó de você ou comprem o seu produto por dó. Não faça isso, porque não tem como ter sucesso financeiro nessa condição. Outro muito importante, se for para você ficar justificando seus erros, que você aprenda com eles. Para de ficar justificando seu erro, aprenda com eles, né? E não tem problema nenhum a gente errar. Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Quantas vezes eu vejo pessoas que impedem de começar alguma ideia, de começar a fazer alguma coisa com medo de errar? Gente, não tem como você fazer nada na vida se você não passar por um processo de aprendizado. E como que você aprende? Errando. A pessoa pode até te dar uma fórmula mágica, igual uma receita de bolo. Eu posso até conseguir fazer um bolo seguindo uma receita. Mas se eu não errar, eu não vou ter passado pelo processo de aprendizado daquilo. É igual a criança. A criança, ela não sai andando. Ela leva vários tombos antes dela começar a andar. Então, para de ver o erro como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Né? O erro faz parte do processo do aprendizado, tá? Então isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas se limitando por conta do medo do erro. Outra coisa, julgar. Julgamento, eu diria que esse é um dos piores, ficar apontando o erro dos outros, ficar julgando os outros, né? Então, ao invés de você julgar as pessoas, julgue primeiro as suas atitudes. Tem uma frase que eu adoro do Pablo Marçal. Vá cuidar da sua vida. Para de ficar cuidando da vida do outro. Olha o tempo, a energia que você está perdendo. Vai cuidar da sua vida, né? De forma carinhosa, não de forma negativa, né? É uma coisa boa isso, né? Não é uma coisa negativa. Então, gente, essas 6 leis aí da autorresponsabilidade, elas são transformadoras. Espero que vocês tenham marcado e passem a colocar em prática. Como a Fernanda falou, ela coloca como um mantra, ela repete isso diariamente. Eu também já comecei isso há muitos anos, eu faço isso até hoje. Todos os dias eu repito essas 6 leis da autorresponsabilidade e você vai ver a mudança na sua mente, a mudança na sua vida. É incrível. E em todos ao seu redor. Você não muda só você. Você vai ver que a mudança é em tudo. Né, Fê? Um exemplo da autorresponsabilidade, que geralmente para quem trabalha como CLT, é reclamar sempre do salário baixo. Tipo, reclamar porque o patrão paga pouco, reclamar porque tenho que atender um cliente que é chato, por exemplo. Mas nessa questão de salário, se você for trazer autorresponsabilidade para você, o que você está fazendo para mudar? Você está se empenhando, está estudando para isso? Você chegou já a conversar com o seu patrão para ver no que você está contribuindo para a sua empresa? Tem tudo isso, né? A partir do momento que você pega essa responsabilidade para você melhorar para poder fazer jus ao salário que você quer. E a partir do momento que você chegou no seu patamar, não dá mais para subir, é aquilo, parou, sai fora. É simples assim. Vai procurar outra coisa, né? Que te faça feliz aí e que você traga a responsabilidade toda para você. Só um exemplo que a gente mais vê, né? Exatamente, ótimo exemplo, bem colocado, Fê. Gente, é isso aí. Então, a gente já falou do primeiro ponto, né, do primeiro passo, que é o desperte, o segundo, que é o haja, o terceiro, que é a autorresponsabilidade, e agora o quarto, o foco. A importância do foco, principalmente nos dias de hoje, com tantas distrações, é o WhatsApp, é redes sociais,
é uma loucura, né? Todo mundo querendo tudo para ontem. Qual a quantidade de distrações que a gente tem no dia a dia e o quanto é importante a gente ter foco, ter clareza das coisas que a gente quer para a nossa vida e focar naquilo, né? Saber dizer não para as outras coisas. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e aí a gente acaba patinando e não saindo do lugar. Então, o foco é muito importante, gente. Quando você coloca o foco naquilo que você quer para a sua vida, aquilo se expande. Tem até um exemplo que eu gosto muito, que é da lupa, né? Se você pegar a lupa, colocar o sol e colocar uma lupa na direção de alguma coisa que pega fogo, a intensidade do sol, quando ela bate na lupa, né, que é o efeito do foco, chega a pegar fogo, de tanto que aquilo ganha força. Então, o foco, quando você coloca foco naquilo que você quer para a sua vida, aquilo se expande. E daí, não sei, Fê, se você poderia dar algum exemplo, né, para nós, dessa questão do foco, alguma mudança que você teve, onde você passou a colocar foco em alguma determinada área da sua vida que você gostaria de mudar, que você gostaria de transformar ou de ter melhores resultados. Sim, então, a gente começou fazendo a agenda extraordinária, né? Eu já já tinha minha agenda, onde era tudo programado, porém uma coisa que eu sempre queria focar, mas devido, vamos dizer assim, a uma historinha, né? Porque devido à correria do dia a dia, eu não conseguia tempo. Tudo bem, eu tinha tempo, né? Mas a gente não conseguia encaixar isso na minha agenda, que é para o exercício físico. Eu trabalho com isso. Ajuda a melhorar a vida das outras pessoas. E a minha vida? Né? E a minha parte estrutural? Então, eu precisava mudar isso. Então, a gente começou a fazer a agenda extraordinária. Eu tenho aqui na minha frente também, que tá tudo aqui, onde eu tenho a minha agenda, onde eu coloco horário para tudo, e para mim é primordial o meu exercício físico. Então, de um tempo para cá, eu já vinha adaptando isso, mas porém não era constante. Daí, durante a pandemia, eu consegui encaixar isso. Travou para mim, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá? Ah, tá. Gente, Deu uma vocês travada estão pra mim. nos ouvindo? Sim. Dá um joinha aí se tá tudo legal para vocês aí, se vocês estão conseguindo nos ouvir e nos ver. Ei? Será que dá para continuar falando? O Ney fez um joinha aqui de que tá legal, a Camila também. Vamos seguir, manda bala. Então tá bom. Então eu precisava mudar isso em mim, já que eu trabalho com o movimento, né? Trabalho com o corpo. Não só por questão de estética, mas em primeiro lugar pela questão da saúde. Então o que eu entendi? A partir do momento que eu mudar isso em mim, fica mais fácil eu mudar os outros, né? Porque eu trabalho com isso, é o que eu tô diariamente, todo dia, toda hora. Então eu comecei a encaixar os exercícios físicos. Então nessa minha agenda extraordinária, eu levanto cedo, 4h30 da manhã, vamos falar que eu sou louca, mas somos loucas sim. É a gangue do milagre da manhã, gente. Mulherada Fênix. A maioria tá nessa vibe do milagre da manhã. E amanhã vocês vão ouvir falar disso e vocês vão ver o impacto disso. E você começa a acordar às 4 da manhã com a maior alegria, com o maior prazer. Mas amanhã, vamos deixar essa parte para amanhã, né, Fê? Então, daí eu levanto, então eu estipulei de manhã para eu poder fazer essa parte em mim. Então eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é meu exercício físico, pelo menos um pouco. Depois, durante o dia, eu tenho a minha segunda parte, né, da minha rotina energética, que é onde eu saio agora para correr. E nadar também, né, que é o que eu trabalho, que é o que eu amo fazer. Que eu tô dentro da piscina, aproveito e já dou umas nadadinhas, né? Então, a partir daí, a partir do momento que eu comecei... Martinha, Fernandinha, mulher de atitude, é verdade, ela é nosso exemplo de atitude mesmo. Mulher fênix total. Isso aí. Então, daí, a partir daí, eu comecei a ver a mudança. A partir do momento que eu mudei nessa questão do exercício físico, que era para mim primordial eu encaixar na minha rotina, o resto foi tudo se encaixando, tudo mudando. Começou a vir mais alunos para personal. Olha como a gente atrai, né? Tudo aquilo que a gente quer e pensa e age, a gente acaba atraindo. Comecei a ter mais alunos de personal. Sim, melhorei a questão das minhas redes sociais, que eu mexia pouco, só ficava mais vendo o conteúdo dos outros do que produzindo conteúdo. E teve até uma história engraçada, história não, né?
Uma coisa engraçada que aconteceu durante um vídeo que eu postei sobre motivação. Eu acho que eu tava no parque. Falei, vou postar um vídeo, né? Agora eu tô meio blogueira. Vou postar um vídeo aí, daí eu fiz um vídeo motivacional e teve uma pessoa, uma moça que comentou sobre o vídeo, que ela amava ver meus vídeos por causa da motivação. Gente, eu me senti. Eu me senti Você tá vendo o poder do foco? Você tá vendo o poder do foco? É impressionante, os resultados vêm. Quando você foca, os resultados vêm. E é incrível. E eu tenho também essa agenda extraordinária. Eu faço também o Milagre da Manhã e eu vejo o maior problema das pessoas. Elas arrumam tempo para tudo na vida delas, menos para elas. E a gente é a primeira pessoa que a gente tem que investir, né? Se eu não estiver bem, eu não vou ter bons resultados no meu trabalho, eu não vou ter bons resultados com relação à minha saúde. Eu vejo pessoas que são capazes de acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, mas para fazer alguma coisa para ela, ela não faz. Ou seja, tudo vem em primeiro lugar, o filho, o marido, o trabalho, menos ela. E o quão é importante a gente estar bem. Se a gente não está bem, uma das coisas que a gente trabalha muito nessa questão da mentoria é essa questão de você se colocar em primeiro lugar, você investir, né? A gente fala muito de investimento, mas a primeira pessoa que a gente tem que investir, primeira coisa que a gente tem que investir é em pessoas, né? Isso eu acho que é o mais importante de tudo, investir primeiro em pessoas. E daí quem é essa pessoa que você tem que investir primeiro? É você. Porque você vai refletir em tudo na sua vida. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir ter um bom desempenho no seu trabalho. E essa agenda extraordinária que nós falamos aqui, que nós fazemos nesse trabalho de mentoria, ela ajuda demais. Por quê? Porque ali você vai estabelecer um horário e aquele horário vai ser religioso. Aquele horário vai ser para você se dedicar, seja para você, ali você consegue equilibrar onde você está se dedicando, né? Eu estou me dedicando muito ao trabalho e eu não estou me dedicando muito, não estou me dedicando a mim. Então, ali naquela agenda extraordinária é o momento onde você vai balancear isso, né? Equilibrar isso de forma que você reserve um tempo para você vai encontrar um tempo ali na sua agenda, um tempo para sua família. Eu tenho, gente, no meu celular um despertador. Momento mãe, momento esposa, momento Pamela, entendeu? Eu tenho no meu celular, porque senão o negócio vira um desequilíbrio, porque o trabalho não acaba, as cobranças não acabam. Então, não, agora tá no horário meu momento mãe. Meu momento mãe não é ir fazer janta, não é dar almoço pro meu filho, não. O meu momento mãe é parar tudo que eu tô fazendo para eu estar ali de corpo e alma com o meu filho, porque não adianta eu ficar o dia todo com os meus filhos fazendo outras coisas, né? E querer ter um resultado. Não, eu tenho que estar ali de corpo e alma, às vezes 1 horinha do dia, que é esse horário que eu tenho, que é o momento mãe, lógico que eu tenho o momento de cuidar dos meus filhos, dar banho, fazer a janta, fazer as refeições, mas esse momento mãe é o momento que eu vou brincar com os meus filhos, que eu vou me dedicar de corpo e alma para eles. E essa 1 hora que eu me dedico a eles, às vezes vale muito mais do que um dia todo que você passa com o filho, mas fazendo outras coisas ao mesmo tempo. E isso é o poder do foco. Você tá ali de corpo e alma e colocar aquilo como prioridade para você. Então, essa agenda extraordinária que a gente faz nesse trabalho de mentoria, ela realmente é maravilhosa. Ela faz com que você consiga colocar foco naquelas coisas que são importantes para você e, além de tudo, manter um equilíbrio na sua vida, né? Faz você olhar para tudo e equilibrar isso de forma que te traga bons resultados em todas as áreas que são importantes para você da sua vida. Então, ótimo. A gente falou, então, vamos lá, só recapitulando. Primeiro, acorde, né, o desperte. Segundo, a gente falou, segundo passo, haja, a importância da ação. Terceiro passo, autorresponsabilidade. Quarto passo, o foco, né, o poder do foco. E o quinto passo, a comunicação, o quanto são importantes as palavras que a gente fala. Vocês não imaginam o poder das palavras, né? Então, muitas vezes, aquela pessoa que só reclama, ela vai atrair coisas negativas para a vida dela. Não tem como ela atrair coisas boas sendo uma pessoa pessimista, sendo uma pessoa negativa. A linguagem, tanto a verbal como a corporal dela, é uma pessoa que anda, sabe, desanimada, e aquilo reflete em tudo na sua vida, né? Tem também as linguagens não verbais, que a gente até tem um exercício que a gente chama de, como fala até no livro, né, do Poder da Ação, que são os padrões curativos, onde a gente consegue mudar
a nossa mente, né, a linguagem com a nossa mente através de posturas do nosso corpo. Ah, mas como isso? Por exemplo, uma pessoa cega, né? Se ela participar de uma competição e ela tiver num momento de vitória, vocês vão observar que mesmo ela nunca tendo visto, né, uma pessoa comemorar, erguer os braços, mesmo ela nunca tendo visto por ter, né, por ser cega, ela vai fazer esse movimento, né? E esses movimentos, eles influenciam em liberações de hormônios, hormônio do prazer, endorfina, o hormônio do amor, a ocitocina. Então, a gente tem também essas técnicas que a gente passa durante a mentoria, que são essas posturas, né? Que são essas posturas corporais que vão mudar a sua mente, mudar os seus sentimentos, vão despertar o hormônio do prazer, o hormônio do amor, o hormônio da dor. E eu queria que a Fernanda falasse um pouquinho desses padrões curativos que a gente costuma passar na mentoria. Certo. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da dificuldade que eu tinha em me comunicar, apesar de eu ser professora, mas eu tinha um pouquinho essa dificuldade. Eu falo que quando eu entro no meu aquário, eu me transformo. Então, não parece que sou eu, mas fora eu era muito tímida, tinha muita dificuldade dessa comunicação. Então, melhorou bastante depois que eu comecei a fazer esses padrões curativos. E também tem outra coisa que eu queria falar, é do diário da gratidão, que a gente faz também, onde eu escrevo todo dia na minha agenda extraordinária, tem um espacinho lá, onde eu coloco no que eu sou grata por o que aconteceu no dia anterior. Então, isso também é muito bom. Eu gosto desse. E a gente sabe que o corpo fala, né? O corpo fala. De repente você tá assim, toda caída. Você tá passando o quê pra pessoa que tá olhando? Aquela sensação de tristeza, algo do tipo. E tem um que eu gosto muito, que ó, tô até com a camiseta da Mulher Maravilha. Que é a postura da Mulher Maravilha, que é a postura de poder, que é o que eu faço todos os dias de manhã. Quando eu acordo, venho pra frente pro meu espelho e faço o poder, para eu passar bem o dia. E realmente, gente, dá resultado. Você vê resultado no seu dia a dia. Às vezes, para alguma situação que você sabe que vai passar naquele dia, você já se prepara, já faz aí a pose, fica uns 2 minutinhos. Eu até separei uma parte do livro onde ele fala que 2 minutos na posição do poder, ele aumenta a sensação de controle e domínio e diminui os níveis de estresse em até 15%. Então, qual que é a posição da Mulher Maravilha? Mãos na cintura, com a mão fechada, peito bem aberto, braços abertos, pernas afastadas, você fica e ergue o queixo. E ali você mentaliza o que você quiser. Não é nem uma questão de religião isso, tá? Muita gente pode levar para o lado religioso, mas não é. É tudo... É pela neurociência. Eu anotei até o nome da pesquisadora, que é a Anne. É isso? Acho que é a Anne o nome dela, né? É isso mesmo. M. Ela que pesquisou isso e viu, né? Através das pesquisas. Então, é tudo através da ciência, gente. Não é nada voltado para religião. É ciência. A gente está falando baseado em ciência, tá? Então, esses são os que eu gosto de fazer. E tem o da felicidade, que é o que eu pratico também, que melhorou bastante, que é os abraços, né, que a gente dá. E você dar amor sem pensando em receber, você dar. Então é o que a gente está praticando aí, está sendo muito bom. Eu estou gostando pelo menos dos resultados. Sim, é incrível. Os dias que todo dia pela manhã eu faço e eu vejo a diferença. Até um que eu gosto de fazer muito é o da vitória, né? O yes, yes, yes. Você vê a energia que isso libera no seu corpo, assim... questões de minutos, você já começa a ver essas mudanças no seu corpo. Então, esses padrões, assim, são sensacionais. Tem um padrão curativo da paz. Se você está no momento de aflição, de estresse, você pode praticar essa postura, né? Você pode, sei lá, num banheiro, vou fazer uma apresentação, estou nervosa, eu vou passar por uma situação que eu estou insegura. Você pode ir num banheiro e praticar essa posição da Mulher Maravilha, do poder, para te dar aquela autoconfiança que você precisa, ou da vitória, para você já se ver vitorioso diante daquela situação. E realmente, esses padrões curativos, gente, eles são milagrosos, eles mudam, assim, e isso tudo tem comprovação científica, não é nada que a gente está falando, né? Então tem essa pesquisadora que é a Amy Cuddy, se vocês buscarem os vídeos dela na internet, ela explica como isso impacta nas nossas vidas. Fê,
Eu não vi a hora passar, mas já são 8h55. Nós temos 5 minutos ainda para falar do 7º tópico, que é o CREA, né? O Tem poder de 6. você crer. Faltou 6 também, Você... questiona. Faltou... Ah, verdade, verdade. Faltam Olha, gente, vamos lá. Temos 5 minutinhos, então vamos ser breves para que a gente consiga encerrar essa live dentro de 1 hora para ficar gravada, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode impactar a vida de muitas mulheres aí que estão querendo despertar a fênix que está adormecida. Então, gente, o 6º, anotem, questione o poder de questionar. Eu uso muito isso com os meus filhos. Às vezes o meu filho quer, eu vejo muitos pais, às vezes o filho quer pedir alguma coisa, quer comprar alguma coisa. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Não, nunca falem isso para os seus filhos. Vocês estão criando um bloqueio nos seus filhos que vocês não imaginam. Então, então, Pamela, como que eu faço se eu não tenho dinheiro e meu filho me pede alguma coisa? Então, como que eu faço se eu não posso falar que eu não tenho dinheiro? Você vai falar para ele, como que a gente pode arrumar dinheiro para comprar isso? Né? Ou então, por que que você quer isso? Então, a pergunta como e por quê, elas acabam ativando um mecanismo no seu cérebro onde ele traz as soluções para aquilo que muitas vezes a gente acha que é impossível, né? Ou mesma coisa, ter a clareza dos seus valores. Por que que eu quero aquilo? Quanto aquilo é importante? Às vezes a pessoa quer trocar de carro ou quer uma casa maior porque ela viu o vizinho trocar casa. Mas às vezes aquilo nem é importante para ela, ela está sendo movida por um estímulo ou por um padrão de consumo. Então, o quanto é importante essas perguntas poderosas, né? Como, por quê, quais os seus valores, o que isso vai mudar na sua vida? Fê, quer falar um pouquinho sobre isso? Então, rapidinho, né, no começo da mentoria, a gente teve as perguntas poderosas, e hoje eu fui avaliar elas. Nossa, eu vi como mudou a perspectiva, né, que eu tinha lá do começo da mentoria para agora. Uma coisa só que eu queria falar rapidinho, que, né, o que eu vi através dessas perguntas na época que eu respondi elas. Que temos que trabalhar bastante para ter uma vida razoável. Gente, mudei completamente. Não é isso, não. Eu quero agora trabalhar pouco e ganhar muito. Então, mudou bastante. Essa parte do pensamento mudou bastante. Então, se eu for refazer agora, tenho certeza que vai mudar muito mais, tá? Então, essas perguntas poderosas são realmente poderosas. E, por último, 7, creia. Gente, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, você está certo. Essa frase é muito sábia, é uma frase de Henry Ford, né? Ou seja, se você pensa que você pode ou não pode, você está certo, porque tudo depende de você. Se você não acredita naquilo, não tem como você alcançar, né? Você precisa acreditar primeiro, se tudo que você é capaz de visualizar, você é capaz de alcançar, né? O poder da fé, né, o quanto é importante eu acreditar naquilo, e muitas vezes muitas crenças limitantes que a gente acaba tendo, nós temos tantas as crenças limitantes como as crenças que são as fortalecedoras, e muitas vezes a gente acaba não acreditando, não crendo por conta dessas crenças limitantes, e isso é um trabalho que a gente pega mesmo firme na mentoria, porque a maioria das faltas de resultado ou dos insucessos das pessoas estão sempre relacionadas às crenças limitantes que foram construídas no decorrer da vida delas. Então, a gente tem um exercício poderoso de desbloqueio de crença e a gente vê a transformação da pessoa. Como que eu sei, Pamela, onde que eu tenho uma crença limitante? Através do resultado que você tem naquela determinada situação, tá? Bom, pessoal, eu falei mais do que devia aqui, 20h59. Se a gente não encerrar essa live, a gente vai perdê-la. Então, eu quero agradecer a Fer por compartilhar esse conhecimento, essa sua experiência, essa sua transformação. Espero que isso possa ter inspirado outras pessoas, que é o principal objetivo dessas lives. Amanhã a gente tem mais lives Mulheres Fênix com a Andrea, que vai falar sobre o milagre da manhã. Essa live vai ficar gravada, compartilhem com as pessoas que vocês acham que isso pode ajudar. Obrigado a todos que participaram aí com a gente. Manda um beijo para todo mundo aí, Fer, que eu vou ter que encerrar aqui agora, senão a gente vai perder essa live. Pessoal, muito obrigada, beijinhos. E lembrando que o sucesso é treinável, tá? Não basta acelerar, basta não parar. Tchau, tchau e até mais. Sensacional, beijos, fiquem com Deus. Eu vejo a graça de Deus em você.